Olá, cá estamos de volta gravando mais um vídeo da série Alquimia, Rubedo. Só para lembrar vocês, que já fizemos o Rubedo vídeo 1, que é a última fase, mas eu vou dividir em duas partes para ficar bem claro e que é representado graficamente por figuras que nós temos aqui. Esta esfinge assíria, isto representa o Rubedo, portanto, a integração, a reintegração, individuação, assim Jung chamou, ou redenção, como o cristianismo fala. Então, essa figura, o caribu, a esfinge, que nós conhecemos sob várias outras formas, mas essa é a minha preferida. Temos também outra maneira de representá-la, que seria esta, que é a imagem de Jesus na Catedral de Chartres, em Chartres, que besteira eu dizer a Catedral de Chartres em Paris. Depois eu fiquei rindo de mim mesmo. A Catedral de Chartres, como o nome diz, é em Chartres, na França. Aqui os 4 animais ao redor dele, ou seja, o caribu aqui está separado, lá ele está unido numa só figura, as 4 partes. Aqui em Jesus, que é o perfeito caribu, portanto, o rubedo final, aqui mostrando que essa tradição foi herdada pela Igreja Católica Romana, porque aqui foi a mitra usada pelo Sumo Pontífice João Paulo II, quando ele fez uma missa campal na Praia do Flamengo. Naquele ano publicou-se uma folhinha, e na folhinha tinha a fotografia do Papa João Paulo II, usando essa mitra, onde de um lado tem aqui a águia e o leão, e do outro lado tem o boi e o homem. E isto é uma coisa muito, muito, muito antiga, o hábito de representar os evangelistas, cada um como sendo um dos animais da esfinge. Ou seja, os 4 evangelhos de Jesus deverão reconstituir em nós o caribu, o estado de Christoantropon, ou seja, o homem, antropos, cristificado, Christos. É essa a finalidade da alquimia. Então, nós podemos usar outra denominação em vez de Cristo, Buda, Mahatma, mas seria o homem chegado ao ponto máximo do seu desenvolvimento terrestre, representado na iconografia dos católicos ou cristãos alquimistas pela imagem da Virgem em ouro, rubedo, mas aqui não é tão preciso como as que nós acabamos de mostrar, porque a imagem da Virgem em ouro significa apenas o início do rubedo, mas o ouro alquímico é vermelho, como diz a palavra, rubedo é rubro. Então ela teria de ser transformada de amarelo, de ouro amarelo, em ouro róseo, ou avermelhado, que é o ouro alquímico. Mas também já estamos aqui no rubedo. O rubedo, ele pode começar, como nós vamos mostrar a vocês já já, ele tem um início, e esse início vai se aperfeiçoando, se alongando, até chegar à plenitude, que seria o Christoantropon. Na imagem dos próprios alquimistas, seria a reconstituição do homem, segundo nos mostra a alquimia, quer dizer, o lado feminino e o lado masculino, macho e fêmea, Deus os criou. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou,
macho e fêmea os criou. Aqui está a aura, como essa nuvem, né? Cada uma das partes tem uma águia num vidro. Essa águia significa que ele atingiu o ponto máximo da evolução, que é aquela figura que nós mostramos anteriormente, e, portanto, já pode transformar a águia em pomba. Ele pode ficar nessa fase, já seria uma grande mudança, né? Os 4 temperamentos foram dominados: o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o linfático. Então, o domínio, né, das faculdades humanas, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, está aqui representado, né? E aí você, como nós dissemos que o rubedo ele é feito num processo também mais ou menos lento, vocês poderiam escolher se querem ficar na fase inicial ou se vocês preferem passar para uma fase mais completa. Já mostramos essa figura muitas vezes a vocês e, assim, esta seria a fase inicial, mas na águia, quer dizer, a consciência teria domado o corpo, representado aqui pelo touro, depois teria domado as emoções, representado aqui pelo leão, depois teria domado o raciocínio, a lógica, os processos da inteligência, e aí é a parte mais difícil, que nós vamos falar hoje exatamente dela, a unificação dos 3 cérebros, e aí, com os 3 cérebros unificados, ela pode atingir o que, vamos dizer assim, Einstein atingiu. A águia seria atingir o céu, atingir as alturas da metafísica. E você pode continuar e além e se tornar esse anjo, que aí seria o ponto máximo, né? O ômega do ômega da obra. O cavalo, um anjo, então já não é mais a águia, o anjo em si já tem asas. O pombo, que aí também tem asas, mas voa baixo, então o próprio anjo pode voar até entrar nas alturas do céu, no próprio santuário celeste, e aqui um cão é um bulldog, por isso não parece muito claro, né? Então o símbolo da docilidade, da paz, da serenidade, da doçura, então fica a critério de vocês. Eu prefiro usar esta figura, gosto muito dessa figura, né? Já me acostumei com ela e a ideia é chegar aqui. Se colocar o boi em pé, nós vamos ver as mesmas figuras que nós vimos no homem com a águia na cabeça. Então, as asas de águia são, na verdade, a última coisa a ser atingida. Então, primeiro, o boi, o corpo, por isso eu tenho insistido tanto em anatomia. Você tem que consertar, tem de conseguir atingir o corpo. Depois o leão, que seria os sentimentos. Depois o homem, que seria a inteligência, que seria o raciocínio, né? Critério, método. Né? E depois as asas de águia, que são o último. As aves, os seres do ar, né, chamados silfos em magia, então são considerados os seres mais privilegiados. Todos eles são belos, são silfos e sílfides. A Sininho do Peter Pan é uma sílfide, né, uma fadinha, né? Portanto, é uma criatura elemental do ar. Silfos, gnomos e ondinas.
Então, vamos agora ver se vocês conseguiram fazer desta brincadeira uma realidade. Como nós perceberemos isto? Muito simples. Primeiro é preciso domar o touro. Daí eu ter dado tanta importância à anatomia. Nós sabemos que nós temos um corpo físico e um corpo etérico e temos uma aura. Então, esta é a realidade da qual partimos agora. Aqui nós temos as pontas dos dedos em Kirlian-grafia, portanto, se você não vê o dedo, só vê a aura, então você está aqui vendo outra dimensão, na verdade. Isso não é visível. Olhando para uma pessoa, só um sensitivo vê isso, né? Mas tem uma ligação com a realidade muito grande, quer dizer, há pessoas que se especializam, e na Rússia foram feitas experiências muito concretas em relação a isso, uma luta entre dois sensitivos, olha que experiência desgraçada. Dois sensitivos, um nos Estados Unidos e outro na Rússia. E os expertos, os cientistas, fizeram com que eles entrassem em luta psíquica, quer dizer, paranormal, não usando o corpo natural nem o corpo sobrenatural, o corpo préternatural, chamado psíquico, né? E aí um matou o outro. O mais forte matou o mais fraco. Quer dizer, mentalmente, usando apenas a capacidade da mente. Isso é científico, professor Marlanf? Sim, isso é científico. Aqui nós temos o padre Miguel Lucas e um aluno, já mostramos a vocês, com os dedos dentro do quirlianógrafo, né? Aqui ele manda que o aluno tente destruir a saúde dele, faça algum mal a ele, e o aluno joga a aura dele com toda a força contra a aura do professor, achata, o duplo etérico é essa coisa brilhante ao redor, e a aura é acolorida. Então, e finalmente o professor diz: agora você se segura, porque eu vou invadir a sua aura e vou querer provocar em você um estado de fraqueza, de debilidade geral. Aí o professor invade a aura do aluno, você vê que, então, a parte azul que está aqui e a parte branca desapareceram, a parte amarela e a parte branca do professor, a amarela, que na verdade é a aura, né, não o duplo etérico, invade e destruiu a aura e o duplo etérico fugiu, e aqui está a aura do aluno queimada, destruída pela aura do professor. Então, isso foi feito, esse experimento foi feito de fato entre dois paranormais, controlado, a experiência controlada por cientistas soviéticos e americanos, e o soviético matou o americano mentalmente. Vocês imaginem então o que são os poderes mentais que nós temos. Aqui, mostrando apenas o duplo, não a aura, o duplo, quer dizer, a folha foi cortada e com um filme especial foi filmado, e aí você vê a folha e aqui no pedacinho onde foi cortado você vê o duplo. Se cortar a mão de um ser humano e colocar no quirlianógrafo, você vai ver o braço, mas não vai ver a mão. No lugar da mão você vai ver o duplo etérico, que é essa irradiação brilhante. E aqui então nós estamos vendo o físico e o extrafísico ou parafísico. Então não é brincadeira, né? Então não se pode depois usar isto para brincadeira, né? A coisa é séria. Eu não sei se falarei tudo, né? O que tenho que, o que eu aprendi, o que eu pratico, mas
você pode fazer isso para beneficiar você e para beneficiar muitos, porque o poder mental deve ser usado para o bem, né? As pessoas que atingem este nível são chamados de paranormais. O plano ou dimensão que eles conseguem elevar a mente deles, né? O plano da águia é chamado preternatural, natural embaixo, sobrenatural em cima, preternatural no meio, um sanduíche. Eles então não conseguem atingir o sobrenatural, mas atingem o preternatural. E através do preternatural, o espaço e o tempo desaparecem. Então, agora, vocês imaginem o que deve acontecer em terreiros de magia negra, onde as pessoas aprenderam a desenvolver e a usar isto para o mal. Então, em termos físicos e extrafísicos, o final da jornada, como diz São Tomás de Aquino, né, que é o último a ser atingido na ordem prática, é o primeiro que deve ser mostrado na ordem teórica. Então, vocês ficarão assim, se vocês sentarem. Dá para ver o corpo físico como uma sombra aqui por dentro. A aura está aqui, olha a linha da aura, e aqui, além da aura, já é o corpo etérico, o duplo etérico. Então aqui nós temos tudo misturado, porque o corpo físico deixa de ser visto. Então é assim que seria visto um paranormal por outro paranormal. Então, os veios, essas flores, esses riscos, são chamados meridianos pelos chineses e são chamados nadis pelos iogues. Nós chamamos apenas de canais energéticos, né? Ou energia biônica, né? Ou neuropsicobiológica. Então, energia etérica, no final das contas. Então, o corpo fica assim. Esta é a realidade. Os três corpos, o físico, que praticamente desaparece porque ele é todo atravessado pelas energias biônicas, né, tectrônicas, e a aura reduz-se a uma simples linha, porque o duplo etérico se alonga e aí ele é mais forte do que a aura, ele é capaz de se alongar até distâncias inauditas. E aqui fica o corpo. Agora, como fica o cérebro? Vou mostrar a vocês como fica o cérebro. Então, um cérebro normal, biologicamente falando, é assim. É uma figura bonita, né? É uma figura bonita. Aqui em amarelo nós temos o córtex cerebral, aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o tronco encefálico, né? Então, isto será transformado, quer dizer, ficará, a parte biológica ficará. Será visto assim biologicamente, mas um paranormal verá assim. Então, aqui estaria tudo junto, o córtex cerebral, junto com o sistema límbico, junto com o tronco encefálico. Então, as três partes do cérebro foram unificadas em uma só. Então, não há mais a divisão que nós mostramos a vocês aqui. Aqui nós temos o cérebro, o sistema cortical,
que é o responsável pelo que eu estou fazendo e pelo que vocês estão ouvindo. O sistema cortical é sede da vontade, da fala, ele recebe os estímulos dos sentidos e constrói no lobo parietal, aqui em cima, ele constrói um holograma do mundo, que é o que nós vemos, o mundo que nós conhecemos. Os cientistas constroem máquinas para poder ir além e ver a realidade. E isto está sendo cada vez mais feito, como nós vimos ali as pontas dos dedos, e nós vimos a folha cortada. Vamos mostrar agora mais partes do corpo. Então, o tronco encefálico, o sistema límbico, junto com o cerebelo, e o córtex cerebral se transformarão em um único, uma unidade que descerá pela coluna vertebral, né, que na verdade vou mostrar a vocês como é que ela funciona dentro deste cérebro, com este cérebro funcionando, como é que funciona a coluna vertebral, e depois como é que ela funciona quando o cérebro se transforma nessa coisa maravilhosa, né? Que é, nós somos predestinados, nós somos programados para nos tornarmos isto. E eu acredito que o inferno é esse programa não ser cumprido. A pessoa é uma máquina que vai chegar na dimensão da completude e isto não vai ser conseguido. Então ela vai ter consciência de que falta uma peça. E essa consciência de que falta uma peça será para ela terrível, terrível. Será uma falta, uma falha, da qual ela sentirá uma falta enorme, e isto seria os tormentos do inferno na linguagem teológica. Então, tudo na religião, no esoterismo, no misticismo, caminha para a realização do projeto de Deus, do homem se tornar como Deus, ou seja, a cristificação. Então, vamos começar propriamente a aula de hoje. Bom, o que acontece biologicamente é nosso corpo é dividido em relação ao sistema nervoso. Aqui está. Então você vê que o cérebro, tá? O cérebro está aqui em cima. Ele tem aqueles 3 cérebros. Aqui não está levando em conta isso. Está levando em conta que esse cérebro que está aqui em cima está enviando pela medula, por dentro da coluna, né, as células nervosas dos 3 cérebros, né, do córtex, do sistema límbico, e junto com o cerebelo, e do tronco encefálico, né? Mas aí o que é que acontece? Olhem o detalhe aqui. Isto é a medula. Portanto, o que corre, essa linha que foi quebrada aqui, porque são 2 páginas que se soltaram, essa linha marrom aqui, na verdade, é essa substância, é um duto preenchido por essa substância, que quando é assim, é voluntária, obedece ao que eu quero. Se eu quero falar, se eu quero dormir, se eu quero andar, então a célula nervosa sai de dentro da medula com essa forma que nós temos aqui e com os componentes que são raiz sensitiva, gânglio, nervo espinhal e raiz motora. Tem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. A raiz motora, que é a que manda que a minha mão se mova, e a raiz sensitiva é aquela que diz o que foi que tocou em mim, né? O que é que eu vejo, o sabor do que eu sinto. Ela transmite para o cérebro as sensações, né? Aquilo que os sentidos, audição, tato, paladar, olfato, visão. Então, uma parte dela
é sensora. Aqui está dizendo raiz sensitiva, sensora. E uma parte dela é motora. Aqui está fragmentada, mas aqui também está fragmentada. O gânglio é um engrossamento da célula nervosa que vai para a medula abaixo e para aliás, que vai para o órgão que ele inerva, o baço, o fígado, o rim, a pele e assim por diante. Agora vejam a célula que também passa pela coluna vertebral. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar. Vejam como ela é quando ela sai do sistema autônomo. Portanto, aquela célula é uma célula que obedece à minha vontade. Esta não obedece. E por que ela não obedece? Ela não obedece por quê? Ó, no lado de cá, não existe essa corrente, tá vendo? Esse rosário verde que é chamado de tronco simpático, tá? Tronco simpático. Então, cada nódulo desses tem a capacidade de raciocinar. Então, se alguém toca com cigarro aceso no meu braço, automaticamente a célula vai perceber que eu fui aquela célula voluntária, não esta, que eu fui ferido e ela vai afastar o braço. Depois vai mandar o recado para o cérebro e o cérebro decide o que fazer. Então a célula sensora vai acusar que algo tocou. Mas quando eu mando a resposta depois pela célula motora. Quando uma célula é ligada ao sistema simpático, então ela é dessa natureza. Você veja que a célula nervosa sai da medula como a célula voluntária, mas ela depois tem uma ligação, olha a ligação dela com o sistema simpático. Esse verde aqui é o sistema simpático. E a célula, que é esse em roxo aqui, né, tem uma ligação com o sistema simpático. Essa ligação com o sistema simpático blinda a célula do efeito da minha vontade. A minha vontade não controla ela. Então, a ordem que é mandada pelo cerebelo para que meu coração bata, minha digestão seja feita, meus olhos batam, e assim por diante, quer dizer, todo o sistema autônomo é controlado assim. Na verdade, eu não tenho, no caso dos pulmões, as células autônomas e as células voluntárias. Eu posso respirar normalmente, como eu deixo por conta do sistema autônomo, ou eu posso respirar conscientemente, como eu pedi a vocês que fizessem, né, respirando durante 5 minutos conscientemente. Isso aqui é um negócio fantástico, porque esta célula sai da mesma medula, mas ela entra em conexão com o sistema simpático e, ao fazer isto, ela rejeita qualquer ação da vontade. Então, a vontade não é capaz de interferir na ordem que esta célula está levando. Ela está levando uma ordem, quer seja do sistema límbico, emoção, quer seja do cerebelo, que seria apenas o funcionamento dos nossos órgãos, quer seja do tronco encefálico, que mate ou morra. Quer dizer, numa situação de perigo, ou se defenda ou corra. Então, tudo isso passa por dentro da medula. Gente, é notável. É belíssimo. O corpo humano é algo de muito belo. Deixa-me dar a quem honra, honra, como diz o apóstolo Paulo, né? A quem honra, honra. Então, o ser humano só
conhecia o córtex cerebral. Então, eles sabiam que havia impulsos que nós não controlamos, mas não sabiam onde isso estava. Freud, intuitivamente e através de experiências clínicas, percebeu que havia atos que a pessoa fazia que ela não conseguia controlar ou tinha que fazer um grande esforço para controlar. Por exemplo, uma senhora que era protestante, que foi educada dentro de um sistema extremamente rígido, lá pelo século de 17 para 18, né? Ela foi educada de tal modo que o sexo para ela era um tabu. Freud estudou muito o que o problema, o tabu sexual exerce, a função que ele exerce no ser humano. Então, ela foi educada dentro de um tabu. Quer dizer, o pênis do ser humano, do homem, então era algo assim absolutamente proibido, diabólico, demoníaco. Logo, ela casou e no dia do casamento, então na hora em que o esposo a tomou por esposa, né, ele fez com que ela tocasse no órgão genital dele, e aí ela, em resposta àquele gesto, ela passou por toda, agora que nós estamos fazendo, por todo lugar onde ela passava, que tinha uma torneira com água, ela lavava as mãos. Mas ela não tinha controle sobre isso, e ela não sabia por quê. Foi Freud quem descobriu. E quando ele descobriu, pronto, ela perdeu essa neurose. Isso é uma neurose. Toda vez que ela via a torneira, porque ela lavava as mãos? Porque estavam imundas, porque ela tocou no pênis do marido, segundo o raciocínio dela. Então você vê como é que funciona o cerebelo, o sistema límbico. Para o sistema límbico era uma maneira dela se purificar, porque o sistema cortical acusava que ela estava suja. E assim as mãos dela estavam sujas, e assim ela se purificava. Ora, quem descobriu o sistema límbico foi um médico francês por volta de 1860. E quem descobriu o tronco encefálico foi um médico inglês por volta de 1926. Então, essas descobertas foram fantásticas, porque, primeiro, provaram que Freud tinha razão. Na verdade, então, nós temos três cérebros, consciente, subconsciente e inconsciente, que ele chamava de id, e que esses três cérebros são autônomos. Por isso, a célula pode ser voluntária ou autônoma. E aí, se a célula for voluntária, ela obedece ao córtex cerebral. Está do lado de cá. Veja, ela não se liga ao sistema simpático, ao tronco simpático. Ela não se liga. Ela sai da medula da medula espinhal e vai direto para onde ela deve ir. Esta daqui não. Esta daqui ela se liga ao sistema simpático. E ao se ligar ao sistema simpático, ela corta a ligação com o sistema cerebral cortical. Quer dizer, nós somos incapazes de aumentar ou diminuir as batidas do coração, a não ser treinando. Em alguns momentos, em alguns órgãos, como no caso o pulmão, acabamos de dizer, existem as duas. Eu posso respirar querendo e determinar que durante 5 minutos eu vou respirar conscientemente, e eu posso deixar a respiração por conta própria. Assim também posso bater os olhos e assim por diante. Então, há órgãos que têm os dois sistemas, né? E tudo isso aqui corre por dentro de um conduto ósseo que é a coluna vertebral, que é esse sistema de proteção, assim como o cérebro é guardado pela calota craniana, assim também a medula é guardada
coluna vertebral. Então, devemos ter o máximo cuidado com a nossa coluna vertebral, porque por dentro dela passam a massa cinzenta, né, do sistema nervoso, que conduz como um sistema elétrico complexo. Ele conduz tanto células do sistema cerebral cortical, voluntárias, quanto células do sistema autônomo. Então, eles se dividem segundo o que nós mostramos a vocês, e isto seria mais ou menos próximo da realidade. Você vê, é uma rede intrincada de nervos. Isso vai formar os plexos, isso aqui vai interferir nas glândulas, que não obedecem à nossa vontade. Portanto, as glândulas obedecem ao sistema autônomo. E aqui, por dentro da coluna, sairão os nervos. Os plexos também não obedecem ao nosso sistema voluntário. Então, tudo é governado pelo sistema autônomo. Então, objetivo final: através da meditação, pode ser a oração, pode ser simplesmente deitar, mas através disto chegarmos à integração, chegarmos a isto. Aqui nós temos os três sistemas unificados, né? O córtex cerebral, o sistema límbico e o tronco encefálico, que acaba aqui. Antigamente não se sabia o que era o tronco encefálico, achava-se que era parte da medula, até que um médico descobriu em 1926 que ele era um terceiro cérebro e o mais poderoso de todos. Já disse e vou repetir: o córtex cerebral, em estado normal, ele tem apenas 5% de força sobre a nossa mente. O sistema límbico tem 15%. E o tronco encefálico tem 80%. Então, quando uma ordem é emitida pelo tronco encefálico, não tem como ela não chegar ao seu destino. Ela vai chegar inevitavelmente ao seu destino. Você vai fazer o que ela mandou. E se for, nesse caso, um serial killer, por exemplo, ele vai assassinar e não vai ter a menor dó, não vai nem pensar. É um distúrbio. Agora, se você tiver o privilégio de conquistar aquele estado, chegar àquele estado, através da iniciação, que é o que nós estamos fazendo aqui, através de um método muito antigo, que remonta à época das cavernas. Eu tenho um trabalho feito nisso, do Paleolítico, né? Então, depois isso foi escondido. Então, de unificar, individuação é o que Jung chama, né? Integração é que a medicina psiquiátrica e a neurofisiologia em geral falam, e redenção é o que o cristianismo denomina. Então, essa é a meta, e nós agora nos aproximamos um pouco mais dela, né? Um pouco mais. Não fiquem tão felizes, não, porque não foi muito, não. Porque nós teremos que fazer uma grande aventura. Teremos que, para chegar a tudo isso, teremos que fazer uma grande aventura. Você vê, o cérebro biológico, ele pode ser desmontado. Ó. Aqui está um cérebro de um cadáver, em que o médico, com um bisturi, pegou pedaços e tirou os pedaços que ele quis. Mas o cérebro energético, ele não pode ser feito isso. Como nós mostramos a vocês, lá no livrinho do padre George Lucas, como é que é o nome dele? Miguel Lucas. Nenhum cientista poderia desmontá-lo. Por quê? Lembrou da folha? Ele é de pura energia. Então, tudo que está aqui dentro são canais energéticos que circulam e que passam pela coluna. Então, o sistema nervoso autônomo funde-se com o sistema nervoso voluntário, e
você tem a sua vontade à disposição, o sistema límbico, que são emoções, afetos e sentimentos, e você tem, dependendo da parcela, entra no tronco cerebral e aí você vai pouco a pouco conquistando a amizade do tronco cerebral e tendo controle, pode levitar, pode andar sobre as águas, pode fazer o que você quiser, porque não há limite para o poder do tronco encefálico. Não há limite. Jesus Cristo, por exemplo, seria o que está no Evangelho, mas nós temos uma pequena narração, e vamos falar para vocês aqui dela. O autor se chama Idries Shaw. Deixa eu pegar o livro dele. Espera só um pouquinho. Hindu de nascimento. Não tem o retrato dele. Mas hindu de nascimento, foi para a Inglaterra cedo e lá ele foi educado como inglês. Aqui ele. E aí chegou um momento em que ele teve que fazer a faculdade. Ele decidiu fazer a faculdade de neurofisiologia e nos trabalhos dele ele teria que falar sobre a ação desses cérebros. E aí ele disse assim: peraí, o meu país, a Índia, é o país onde mais existem exemplos de homens, faquires, gurus, que conseguiram unificar os cérebros. Então eu vou fazer uma viagem lá e lá eu faço a minha monografia e trago o resultado dela, porque lá eu vou ter bastante gente. Foi difícil porque os faquires que ficam nas praças são pequenos ambulantes que fazem bobagens como tocar flauta e uma naja sai da cesta, ou uma corda sai da cesta, ele sobe na corda, mas isso não é nada comparado com que os gurus. Ele então entrou na mata e teve sorte de encontrar um guru, um faquir de alta estirpe. E ele disse o que estava fazendo. Ele falava fluentemente, né, o sânscrito. Então, aí o hindu perguntou qual era o hotel que ele estava, e ele disse que no dia seguinte iria encontrá-lo lá para que dar alguns dados, conversando com ele, para ele completar a tese dele. E aí, no dia seguinte, de manhã, ele estava no saguão do hotel esperando, quando o guru chegou vestido a caráter, né, aquele toco na cabeça, aquela fralda que eles usam, e aí o Idris Shaw levantou-se, está relatado aqui na biografia dele, nos trabalhos dele. Ele é idôneo, isso é incontestável. Então o homem disse assim: qual é a principal coisa que eu posso fazer por você? Ele disse: eu estou falando muito das capacidades que os faquires e os gurus têm, mas eu não tenho nenhuma prova. Aí ele disse: você quer uma? Aí ele disse: eu quero. Ele disse: então eu vou te dar uma prova. E aí, segundo o relato dele, um rifle voando devagarzinho entrou pela porta do hotel e ficou pairando entre ele e o faquir. E o guru disse: pegue, é seu. E ele pegou o rifle e ele percebeu que era um rifle que 20 anos atrás ele tinha estado na Índia para caçar, e ele tinha emprestado aquele rifle a um amigo, e depois o amigo e ele tinham se separado, e ele não sabia do rifle, que destino teve o amigo, que destino teve o rifle. E o rifle estava ali, concreto, nas mãos dele. Ele pegou o rifle e o guru disse: isto é só para dar a você uma prova de que os nossos amigos, que já não estão mais nessa dimensão, podem fazer. Ele não se atribuiu a ele. Então, na educação dele, seria unido, não por incorporação, porque ele estava consciente, mas o rifle veio e o Idris Shah disse: eu levei ele de volta para a Inglaterra, o meu rifle.
Então, vocês vejam, isso é uma narrativa de um homem que é um cientista, se tornou neurofisiologista, e na tese dele ele relata esse fato concreto. Tá? Então, esse vídeo está terminado, então é Rubedo, Alquimia, Rubedo 1, segundo vídeo. Deem seu like ou dislike, a mãozinha. Inscrevam-se no canal se acharem que devem, para me dar uma força. Quanto mais inscritos eu estiver, mais futuramente terei possibilidade de retorno financeiro. E façam seus comentários. E até a próxima, porque a aventura é muito bonita. Só para fechar esse vídeo com algo prático, quer dizer, de alguns tempos para cá, depois da última síndrome do pânico que eu tive, que a síndrome do pânico é a aceleração do processo iniciático, ou seja, os neurônios se acomodam para fazer a fusão dos três cérebros. E aí você sente muito, é como se você olhasse para um veleiro no mar e visse ele normalmente, e aí na segunda vez alguém lhe dá um binóculo e você olha de binóculos. Ora, com os sentidos alterados, você vai ter um problema sério, porque você estava habituado a ver o mundo de uma maneira e agora você vai ver de outra. E eu estou falando aqui da visão, que é a rainha dos sentidos, mas aí estamos dizendo a vocês pensamento, sentimentos, emoções, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, na verdade, a síndrome do pânico não é uma doença, é a aceleração do progresso cerebral. Progresso é evolução, porque se você usar isso para o mal, é simples evolução. Se você usar para o bem, é progresso. Então, eu, quando tenho qualquer coisa no meu corpo, atualmente, já de uns meses para cá, eu apenas me concentro, crio a imagem do corpo sadia, saudável, e seja dor, seja o que for, desaparece. Ontem mesmo eu comi alguma coisa que era um tipo de linguiça cozida no feijão, e eu senti forte dores do estômago, em vez de tomar o Droxaine, como era costume de eu fazer, eu tinha sempre comigo um vidro de Droxaine, e então o que é que eu fiz? Simplesmente sentei, relaxei e imaginei o meu corpo como eu quero que ele seja. E dentro de 5 minutos a dor desapareceu, não tive mais dor, não tive diarreia, não tive nada, nenhum problema gástrico. Desapareceu, sumiu, porque eu reconstituí o meu corpo como ele é, segundo o duplo etérico, sem falhas. Isto é uma das coisas que pode ser feita logo logo. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.